Olá, meu nome é Renata Pinotti. Hoje eu quero conversar com você sobre luto. O que é o luto? Para cada cultura, para cada religião, para cada povo, luto é celebrado, sentido, experienciado de forma diferente. Eu fui procurar o significado etimológico da palavra luto e vi que vem do latim lutus, que significa dor, mágoa, lástima. E eu achei muito interessante, que eu achei no dicionário, no Google mesmo, na internet. Eu não sei até onde isso é 100%, verdadeiro. Eu pesquisei mais, não encontrei, só encontrei nesse local, só que eu achei muito significativo. E algo interessante que eu encontrei nessa pesquisa foi a definição de luto na construção. Eu pesquisei um pouco mais, não encontrei nada profundamente sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar, foi só nesse dicionário mesmo, e eu achei muito simbólico e resolvi compartilhar que o luto, nesses casos, significa vedação, para fechar uma fenda, e ele também é usado nos instrumentos de destilação para proteger contra o fogo e evitar que o líquido de dentro, que a água de dentro, extravase para fora. Se a gente observar, olha que forte isso. O que acontece no momento de morte, Um momento onde algo que eu amo muito morreu. Que pode ser uma pessoa, pode ser uma fase da minha vida, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho. Algo que eu amo, que foi muito importante na minha vida, acabou. Acabou o seu tempo. Aquilo é como um fogo, um fogo de transmutação. Um fogo que me queima para transmutar algo, para que eu possa morrer para uma fase e nascer para outra. Se a gente extrapola isso para os ciclos do feminino, para os ciclos que acontecem no corpo da mulher, essa transmutação ocorre em várias fases da vida, Quando vem a menarca, quando a mulher engravida e tem um filho, e na menopausa. E quando vem, a menopausa, nessa fase do climatério, até quando instaura a menopausa, qual é o primeiro sintoma que a mulher sente? Os calores, Aquele fogo que leva todas as águas que nós temos dentro do nosso corpo, as más águas, as mágoas, a evaporarem. Então, todo o processo de morte passa pelo fogo. Se olharmos para aquela inscrição INRI que tem na cruz, onde Jesus foi crucificado, o significado em latim que todos trazem é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só que também tem uma outra leitura que é trazida pelos Rosa Cruz, que é trazida pelo ocultismo, que são saberes ocultos que não poderiam vir à tona, durante toda a travessia da Idade Média e até os tempos atuais e que agora estão vindo à tona, que podem ser desocultados, vamos dizer assim, significa o fogo que renova incessantemente a natureza. E o que é a vida, se não esse fogo, que nos renova incessantemente, que renova a nossa natureza incessantemente, através dos ciclos de vida, morte, vida, vida, morte, vida. A Dani Migliari, minha grande amiga, ela traz essa inscrição. Se você escrever vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte direto, vem vida, amor, amor. Tem a palavra amor entre vida, morte, vida, morte, vida, morte. Então, se o elo
entre vida e morte é o amor, a gente pode passar por essa transmutação do fogo. Só que para que a gente possa passar por isso sem quebrar e sem tudo que a gente tem dentro, sem extravase para fora e a gente morra junto, é preciso ter, né, uma capa ali de cuidado e proteção. O luto. Eu achei incrível encontrar esse significado. Que o que é o luto? Senão atravessar esse lugar, né, de uma forma onde a gente pode ter uma construção emocional, psíquica, que nos protege de morrer junto. Morrer no sentido de findar, né, esse tempo aqui antes da hora. Morrer no sentido de não conseguir continuar o próximo ciclo de vida e ficar preso na morte, né? Porque a morte traz o pulsar da vida consequentemente. Só que se eu fico presa na morte, eu estagno. Como lidar com o luto? O luto é uma das coisas mais estranhas e difíceis que eu já experienciei. E hoje eu posso dizer que, literalmente, ele não é linear. Alguns autores trazem, né, os 5 estágios do luto. O primeiro é a negação. Assim como tudo na vida que eu desconheço, que eu não sei lidar, que eu não consigo lidar, eu nego. E o que é a negação nessa fase do luto? É não sentir. Não reconhecer que a pessoa morreu, é não querer entrar em contato que a pessoa, ou essa situação, ou esse trabalho, ou esse relacionamento acabou, né? É negar o que morreu. E eu posso negar me deprimindo, ficando isolado, não querendo entrar em contato com as pessoas, né? Eu posso negar dessa forma, ou eu posso negar também fingindo que nada aconteceu, trabalhando um monte, falando que eu tô super bem, que tá ok. Imagina, não, tô ótima, não tô sentindo nada. Então, fazer é uma forma também de não sentir, de não entrar em contato e não atravessar esse primeiro estágio, né? Que é a negação. Você tá negando algo, afundando ou não querendo olhar. Depois vem a raiva. A raiva, ela é muito julgada como ruim. Só que raiva, ela traz muito benefício, porque a raiva, ela te tira da lama. Ela te tira da estagnação. Ela faz você, né, mover. E aí, nessa fase da raiva, vem, às vezes, algo difícil de lidar e até para quem está do lado dar suporte. Então esse é o ponto. A raiva, ela é super natural e ela vem para te ajudar a você sair da negação, sair daquele congelamento, né, da inércia. Só que se você entra na indignação, na culpa, e a culpa pode ser tanto me culpar por não ter feito algo, me culpar por não ter agido de outra forma, no caso da morte de uma pessoa, de não ter feito algo que poderia ter prevenido isso, de não ter sido suficientemente boa, né? Principalmente no caso de mães que perdem filhos, pais que perdem filho, que, né, vem muita culpa. E também culpar o outro. Então é uma fase onde eu quero culpar todo mundo pelo que está acontecendo, eu quero culpar, achar um culpado para a morte dessa pessoa que eu amo, para o fim do casamento, para o fim do trabalho, para o fim, né, de uma fase da minha vida que eu não estou conseguindo lidar. Essa fase, ela pode ser muito delicada,
porque a pessoa às vezes pode ficar tão cega de que ela tá certa, que às vezes ela pode ter pode agir de formas difíceis que podem trazer consequências ainda mais difíceis para ela depois. Então, é amparar, olhar uma pessoa que está atravessando esse estágio, oferecer suporte, para que ela possa chorar isso, né? Chorar catarticamente mesmo, essa dor, para poder acalmar essa raiva aos poucos, né? Não é calá-la, porque a raiva ela é importante para trazer ação, mas o que vem junto com a raiva, às vezes indignação, às vezes inveja, né? Pode colocar a pessoa em lugares muito perigosos. Depois da raiva, vem a fase da barganha. Então, a barganha, ela acontece assim, o que é barganhar? Né? Eu vou fazer troca. Ai, não, no caso de relacionamento, não, eu prometo que eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, a pessoa vai voltar. Né? Eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vai mudar aquele fim. Ou no caso de destinos difíceis, como doenças crônicas. Não, se eu fizer isso, se eu fizer uma promessa, vai sarar, isso não vai acontecer, a gente vai mudar esse destino, a gente vai mudar esse resultado. Né? E às vezes a gente começa a barganhar com aquilo. Né? No caso de morte também pode acontecer, como às vezes a gente quer... eu fiz muito isso, né? Não me deixa sonhar mais uma vez, me deixa sentir. A gente vai tentando ficar perto de algum jeito, né? E ajuda mesmo. Né? E faz parte do luto. Faz parte desse processo de compreender, de deixar ir, né? Pedir uma resposta, né? E aí a gente... Essa fase não é para ser negada. Não, é sua barganha, então tá errado, eu não posso... Não, faz parte. Pode sentir, pode fazer. Pode conversar, né, com o que faz sentido para você dentro da sua crença, né, a gente vai atravessar essa fase, ela faz parte. Depois dessa fase da barganha, né, aí começa a entrar o cair a ficha. Porque quando eu vi que não adianta negar, que não adianta gritar, que não adianta barganhar, só me resta ver que isso aconteceu mesmo. E aí vem a depressão, que é a fase da tristeza, quando a tristeza chega, que é o sentimento primário. Essa dor, essa tristeza. Quando eu deixo a tristeza vir e posso falar, chorar isso, sentir toda a minha impotência diante disso, acabou. Foi muito difícil e acabou. Eu volto a respirar de novo. E aí eu consigo conversar, eu consigo falar. E aí eu consigo pedir ajuda, saber que ajuda que eu realmente preciso. E aí começo a entrar no quinto estágio, que é a aceitação. E por que esses estágios não são lineares? Porque você pode chegar na aceitação e de repente acontecer algo na sua vida que você é arremessado de novo para a raiva. Às vezes eu experienciei um luto de uma pessoa que eu amo 10 anos atrás e de repente, né, vou falar por mim, né, acontece com muitas pessoas, vou dar um exemplo pessoal que fica mais fácil, né. Meu pai faleceu, vai fazer 9 anos. Quando meu gato morreu, parece que abriu de novo a caixa daquele luto. Então, partes que eu não tinha sentido vieram à tona de novo. Né? Então, quando um sonho acaba, né? Então muitas vezes o que é tão difícil quando um casamento acaba? Mais difícil do que o próprio relacionamento, muitas vezes é você fazer o luto do sonho. De tudo que você sonhou viver com aquela pessoa, né? Isso acontece também quando alguém morre. Tudo que você sonhou em viver com aquela pessoa no futuro. Então, é fazer luto de tudo, do que é concreto e principalmente do que não é concreto.
E eu vejo hoje, na minha percepção, o quanto o luto do abstrato é muito mais difícil e nos prende muito mais até do que o concreto. Porque ele não é nítido, não é claro, eu nem sei pelo que eu tô chorando. E muitas vezes eu tô chorando porque aquilo que eu sonhei não vai acontecer. Aquilo que eu idealizei, aquilo que eu projetei, não vai mais acontecer. Pode ser que a gente viva uma coisa até melhor, só que aquilo não vai acontecer. E precisa ser feito um luto. A mesma coisa acontece quando vem um diagnóstico difícil de uma criança. Então, por exemplo, né, quando a criança tem alguma enfermidade, pode até ser uma enfermidade temporária, como a alergia alimentar, que muitas crianças desenvolvem intolerância com o tempo. Só que se você não vive o luto daquela expectativa de tudo que você achou que ia fazer com o bebê quando ele nascesse, você não consegue viver o hoje, o presente, com o bebê que está aqui na sua frente. Então isso acontece até no nascimento de uma criança. E pode acontecer com coisas que são simples e as pessoas acham que não é motivo para fazer luto. Mas tem um luto, né? Então eu queria uma menina e veio um menino. Tinha uma expectativa. Faz esse luto. Então, né, primeiro nega, fica irritado, né? Vai lá, fica com raiva, barganha. E vai entrando, passando pelas fases até chegar na aceitação. E aí, uau, que filha maravilhosa que eu tenho. E aí você consegue enxergar a criança que tá aqui. Os pais, né, o casal quando casa também passa por um luto. Daquela fase anterior de casal, quando chega um bebê, que agora é uma família. Outra constituição, outra forma, a forma do casal se relacionar, que vai se relacionar vai mudar, né? Tudo vai mudar. A casa toda muda. Então tem um luto. E como passar por esses estágios com consciência, porque é assim mesmo. E é difícil mesmo. E você acha que tá bem, tá tudo bem, de repente você é fisgada por um sentimento de novo. E você fala, ui, você tá aqui outra vez. Ok. Se recolhe, toma seu tempo, chora, se conecta, fala sim e vive de novo mais um pedacinho. Nossa evolução ela é em espiral. Então, quando a gente chega nesse ponto de novo, que era o nosso ponto, talvez nosso ponto de aprendizado, nosso ponto de dor, né? Às vezes a gente experiencia de novo a mesma dor, a mesma sensação. E não significa que foi tudo em vão, ou que a gente não evoluiu, a gente não aprendeu, ou ainda tô presa lá atrás. Não. Só é um novo giro na espiral. E você pode agora, com essa nova consciência que você adquiriu hoje, olhar para essa mesma história a partir de uma outra dimensão, de um outro lugar, com mais clareza, com mais consciência e evolui um tanto mais. Aprende de uma forma mais profunda sobre a mesma coisa e expande um tanto mais. E assim é a vida, para todos nós, né? E aí a gente vai aprendendo com isso a cada dia. Né? A morte ainda é algo muito difícil para todos nós. E a pandemia, tudo que está vindo, né, em 2020, 2021, com o coronavírus, está colocando a gente frente a frente com o medo da morte, que é o maior medo da humanidade. Então a gente está sendo convidado a olhar para isso e fazer muitos lutos. Então a pandemia está trazendo para a gente essa oportunidade, por mais difícil que seja, de fazer o luto de uma fase que está acabando para a gente poder iniciar uma nova forma de olhar para a vida, inclusive, né? Só que para isso eu preciso deixar tudo que é velho, tudo que já é obsoleto.
Seja a minha forma de ver a vida, a minha forma de trabalhar, aquele emprego que você não gosta mais, não te deixa feliz, só que você ainda fica ali agarrado no tronquinho. Sabe quando o rio tá levando e você tá indo no rio e aí ao invés de se jogar na água e deixar essa correnteza te levar, por medo, você se agarra naquele galho e fica agarrado no galinho? Sua mão vai rasgando, porque a força do rio é muito maior do que você consegue conter, né? E aí a resistência ao fluxo da vida vai gerando sofrimento, porque vai cortar toda a sua mão. Se você se soltar na água, por mais difícil que seja, porque você não sabe para onde ela vai te levar, tem uma dor, só que não tem o sofrimento. Sofrimento vem da nossa resistência em querer ficar se agarrando ao que já acabou. Aí a gente se joga nessa água e deixa ela levar. E com tudo isso que está acontecendo, a gente não está fazendo luto só do que está acontecendo agora. A gente também está fazendo luto de vários lutos que a gente não fez. Então todos aqueles lutos que você ficou congelado, todos os lugares onde você ainda estava preso, todos os lugares onde você ainda estava segurando aí, contendo mágoa, retendo mágoa, você vai ser convidado a olhar para quebrar essas barragens e deixar essa água correr, para poder atravessar esses lugares. Lembrando que essa é a minha percepção, é a forma como eu vejo hoje, né, diante de tudo que eu estudo, experiencio, trabalho e vivo, né, e eu compartilho hoje com você, não para querer impor verdades absolutas e nem questionar sua crença, apenas como um convite. Experimenta. Se fizer sentido para você, como faz para mim, tem me ajudado bastante a lidar com tudo isso nesse momento. Se não fizer sentido, tudo bem. Seguimos. Um grande beijo e até mais.